Pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico. Canal esse que foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Estamos de volta para gravar o pós-jogo Vasco e Vila Nova de Goiás, diretamente de Serra Dourada. E aí, Miguel, o bicho pegou. E como pegou. Mais uma derrota do Vasco. Infelizmente, a modificação que o nosso querido Maurício fez não surtiu efeito. Tirando Yuri Lara e colocando ali Zé Gabriel na frente da zaga. Eu não sei se ele queria que o time ficasse mais ofensivo do que o que estava, mas infelizmente não funcionou. E o pior, no segundo tempo fez novas modificações e o time também não conseguiu jogar bem, não encaixou. Logo quando eu gravei o pré-jogo, eu falei que o Mauricinho, ele conseguiu dar uma dinâmica de jogo maior do meio de campo para frente. O time até que tinha ficado mais ofensivo. Em contrapartida, tinha causado um desequilíbrio na nossa zaga. Um time que até então com o Zé Ricardo tomava poucos gols, começou a tomar mais gols e outra, começou a perder, porque o Vasco estava invicto. Aí até o que a 14ª rodada, se eu não me engano, o Vasco estava invicto. O Zé Ricardo entregou o Vasco da Gama para o Mauricinho invicto. Na verdade, ele não entregou diretamente para o Mauricinho, ele entregou para o nosso auxiliar técnico ali interino, que fica ali, quando sai um treinador, ele fica ali cuidando até o time contratar um novo treinador, ou seja, a diretoria contratar um novo treinador, ele fica ali assumindo. E aí esse interino do Vasco, ele ganhou dois jogos, né? Comandando. O Mauricinho chegou e aí ele quis mudar a filosofia do jogo do Vasco, porque o Vasco, ele poucos gols a gente fazia, né? O Vasco fazia poucos gols, porém tinha um meio de campo e defesa muito equilibrada. A gente não tomava gols, ou seja, tomava sim, porém poucos gols a gente tomava. E ainda hoje no pré-jogo eu falei que ele melhorou o sistema ofensivo, mas que havia desequilibrado o sistema defensivo. E havia mesmo, com certeza, houve um desequilíbrio ali no sistema defensivo. O Yuri Lara vinha jogando bem, inclusive é o xodó da torcida do Vasco, que é um jogador que eu também admiro, que é da minha posição. Eu gosto de um volante que morde, que é brigador, que é pitbull ali na frente da zaga. E naquele jogo contra o Ituano eu já vi que ele tinha adiantado mais um pouquinho. E quando ele adiantou um pouquinho, eu percebi que a defesa do Vasco começou a sofrer mais. Começou a sofrer mais e começou a sofrer mais gols também, porque ele era o cara que protegia ali a zaga. Ele era o protetor ali dos zagueiros, né? O volante, primeiro volante, principalmente na função que ele joga ali próximo dos zagueiros, que é ali mesmo que o volante de marcação que protege a zaga joga, é ali. E eu já tinha percebido, né, contra o Ituano, ele jogando muito à frente, jogando praticamente do meio de campo para frente. Pouco ficava ali protegendo a zaga, né? Só vinha nos contra-ataques. Toda hora que você observava, o Yuri Lara estava do meio de campo para frente. E eu, na verdade, não estava gostando, porque o time estava muito ofensivo, estava criando mais, com certeza, tocando mais do meio de campo para frente, como eu já falei. Porém, do meio de campo para trás, estava ficando vulnerável, porque houve um desequilíbrio ali atrás. Quando o Mauricinho falou aí, aliás, ele não falou, quando eu ouvi
em alguns canais aí que transmitem, né, noticiário do Vasco dizendo que o Yuri Lara talvez não começasse jogando, eu achei estranho, até comentei aí no pré-jogo. Achei estranho, porque o cara que protege a zaga, ele não vai jogar, então a filosofia do Mauricinho era o quê? Deixar o time muito mais ofensivo ainda do que o que já estava. Só que ele está esquecendo que a zaga estava desprotegida, que o sistema defensivo tinha havido um desequilíbrio. Será que ele não observou isso? Porque todo mundo tinha observado, eu mesmo tinha visto, né? Como eu falei, o Flávio Dias do canal Atenção Vascaíno também tem comentado a mesma coisa, um comentário que eu já ia fazer aqui, que eu percebi que o time ficou mais ofensivo, com certeza, tocando muito mais a bola do meio de campo para frente, digamos assim, ele chegando mais com os jogadores, né, de meio de campo ali na frente, ofendendo mais o time adversário, essa é a palavra que eu estava tentando encontrar, ofendendo mais, porém do meio de campo para trás, quando o time atacava, né, era aquele Deus me acuda, né, para a gente conseguir tirar aquela bola, porque o time estava todo avançado, então pegava o time atrás todo aberto. E aconteceu aí nos outros jogos isso já, né, que o Vasco estava indo muito à frente, deixando a defesa ali desprotegida, a gente já estava começando a tomar gol, inclusive teve partida que a gente tomou 3 gols, coisa que ainda não tinha acontecido nesse campeonato, a gente tomar 3 gols numa partida, né? Estava sendo difícil fazer 3 gols, né? Teve só 2 jogos que nós fizemos 3 gols. Um contra o Náutico, né, que num vídeo anterior eu falei até que foi o Sport, mas não foi o Sport, foi 0-0. Contra o Náutico, aquele jogo 3-2, e aquele jogo também contra o Operário, né, que foi 3-0. Mas naquele jogo contra o Operário eu já comentei que nós somos dominados, né, 3/4 do jogo. Nós só jogamos 1/4, né. Infelizmente as partidas que a gente vem jogando, né, não está encaixando todo o sistema do Vasco. Sistema defensivo, meio de campo e ataque. Não está encaixando. Estava encaixando melhor do meio de campo para frente, mas do meio de campo para trás já estava havendo um desequilíbrio total. E hoje aí nós vimos aí o Vasco jogando mal. Olha, e o Vasco não estava sem os seus titulares, não. O Vasco estava jogando hoje completo. Porque naquele jogo que nós jogamos contra o Sampaio Corrêa foi uma partida totalmente, né, diferente da de hoje. A gente jogou ali sem 3 jogadores titulares que fizeram muita falta, como eu já comentei, que a gente precisa com certeza contratar, porque a nossa classificação aí já não está mais como antes. Eu já estou preocupado com a nossa classificação, que antes eu falava nos vídeos, né, que a gente ia ganhar o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão de forma antecipada. Hoje eu já estou vendo a nossa classificação um pouco comprometida, já estou preocupado. Eu, sinceramente, não torço contra o Mauricinho. Eu não torço contra nenhum treinador. Principalmente o cara que está começando um trabalho agora. Só que, infelizmente, a gente pode falar bem claramente que não está surtindo efeito. No momento que o time ficou muito ofensivo, né, que ele mexeu no sistema de jogo do Vasco, ou seja, no jeito, na maneira de jogar do Vasco, que manteve o time mais ofensivo, desequilibrou lá atrás e já começaram a tomar os gols, e eu estou acreditando que ficou difícil a situação para o Mauricinho. Eu não torço contra. Eu gostaria que ele deixasse o time do Vasco equilibrado. Meio de campo, defesa, ataque, aliás, defesa, meio de campo e ataque. Tudo equilibrado, como o Zé Ricardo tinha deixado. Mas ele começou, né, fazer do jeito dele, botar o time para jogar do jeito dele, e infelizmente não está dando certo. A gente vai tomar uma água ali e retornaremos para o segundo bloco, para a gente conversar mais sobre esse jogo, sobre o Mauricinho e sobre a partida em todos os sentidos. Aguarde um minuto. Estou de volta para o segundo bloco, já tomei água e já retornei para que nós possamos continuar a nossa prosa, meus amigos. Pois é, como eu vinha falando, né, complicou a situação do Mauricinho. A situação dele ficou quase que insustentável. Porque se a diretoria do Vasco estava acreditando no trabalho do Mauricinho, como eu também estava acreditando, eu estava esperando ele, já que ele tinha mexido no time do meio de campo para frente, tinha mudado o sistema de jogo do Vasco, tinha mudado totalmente em relação ao que Zé Ricardo tinha deixado no Vasco. Eu estava aguardando que ele viesse também equilibrar, né, do meio de campo para trás, porque do meio de campo para frente o time estava até mais ofensivo. A gente não pode negar isso. O time do Vasco hoje
ele ataca mais, ele oferece mais perigo ao time adversário. Então ele joga mais do meio de campo para frente. Então eu estava aguardando, né, que o Mauricinho pudesse, mexendo ali nas peças devagarzinho, como eu coloquei hoje no pré-jogo, né, mexendo ali no tabuleiro, né, as pedrinhas de dama para um canto para outro, encontrasse o posicionamento de tudo, né, e equilibrasse o time. Mas diante dessa derrota contra o lanterna do campeonato, um time que só tinha ganhado uma partida, ou seja, só tinha ganho uma partida, agora ele ganha a segunda partida contra o Vasco. Então a situação ficou difícil. Por mais que a diretoria queira mantê-lo no cargo, vai ficar difícil, porque a torcida, a partir de agora, todos os canais aí que fazem vídeo, que comentam sobre o Vasco, com certeza lá estão todos queimando o Mauricinho e pedindo a cabeça do Mauricinho. E ficou quase que insustentável. Eu não sei nem se ele vai comandar o time no próximo jogo, na quinta-feira contra a Chapecoense, né? Que é um jogo do segundo turno, jogo de volta. Nós o primeiro turno jogamos lá e agora nós vamos jogar em casa. Inclusive o Vasco está aí de novo reivindicando o Maracanã, porque é a estreia de Alex Teixeira nesse jogo. E eu tô achando muito difícil o Mauricinho continuar para poder comandar o jogo aliás, para comandar o Vasco nesse jogo. Eu acho difícil isso acontecer, porque a pressão vai ser muito grande. Eu tô acreditando que se ele não for demitido, né, hoje ou amanhã, possivelmente qualquer bobeira que acontecer no jogo contra a Chapecoense, com certeza ele vai ser demitido, porque o trabalho dele estava sendo bom, como eu já falei, na parte ofensiva, mas deixou o time muito vulnerável defensivamente. É um time que não perdia jogos, né? Estava invicto quando ele pegou, time que tomava poucos gols, de repente começou a tomar gols, e aí a defesa ficou desprotegida, toda bola que chega ali naquela zaga do Vasco é um Deus me acuda. Infelizmente, ficou desequilibrado o setor defensivo do Vasco da Gama. E é muito possivelmente que o Mauricinho perca esse cargo. Não é o que eu queria, eu estava torcendo por ele, porque a gente tem que torcer para dar certo. Eu não sou daqueles caras que fica torcendo contra de jeito nenhum. Se eu estiver torcendo contra o Mauricinho, automaticamente eu estou torcendo contra o meu time, o meu Vasco da Gama, e jamais eu vou torcer contra o meu time em hipótese alguma. Então por isso que eu não torço para que treinador no Vasco não se dê bem. Pelo contrário, eu quero que o cara chegue lá e faça um ótimo trabalho, assim como o Zé Ricardo fez. Tá vendo o Zé Ricardo? Como foi questionado? Com certeza tem muita gente aí que falou mal do Zé Ricardo, que queria o Zé Ricardo fora do time. Tá aí, rapaz, por que o Zé Ricardo saiu? Por que o Zé Ricardo saiu? Com certeza, ser humano, meu amigo, é difícil, meu camarada. Eu sempre elogiei o trabalho do Zé Ricardo, que eu sabia que ele estava ali mexendo nas peças para manter um equilíbrio, que é o que o treinador tem que fazer. O trabalho dele automaticamente é equilibrar a equipe. Infelizmente o Mauricinho cometeu algumas mancadas, porque ele já tinha um time equilibrado, era só manter. Por que ele quer mexer no time do meio de campo para frente para melhorar o ataque? Se o time estava ganhando, se o time dificilmente perdia, se o time estava ali na segunda colocação atrás do líder ali, ó, colado, e outra, ó, a diferença agora diminuiu entre o quinto colocado. E o Vasco também perdeu a posição de segundo colocado, já caiu para o terceiro, né? Ou seja, para a terceira posição, o Grêmio agora assumiu a vice-liderança do campeonato. Infelizmente, o negócio ficou feio e é preciso mudar. Claro que é preciso também contratar jogadores, porque o elenco do Vasco já não está mais suficiente para continuidade do campeonato, porque muita gente no departamento médico, nós precisamos de peça de reposição à altura. E no caso do Vasco, muita gente no departamento médico, faltam essas peças de reposição à altura. Sim, lembrar de um detalhe também, que o Mauricinho é a segunda vez que coloca o Carlos Palácio jogando pela ponta, né? Tirou também o Figueiredo e o Peck. Poxa, fiquei triste ali quando ele tirou, torcendo para dar certo. Só que eu sabia que não ia dar certo. Por que eu sabia que não ia dar certo? Porque o Carlos Palácio não sabe jogar nas extremas do campo, nem pelo lado direito, nem pelo lado esquerdo.
Se quisesse sacar o pé, que não estava muito bem, tudo bem, botasse o Eric. Mas o Figueiredo não. O Figueiredo estava ali tentando de tudo, querendo jogar um cara que tem um chute bom de fora da área e poderia pegar um balaço de fora da área e fazer o gol, enfim. Infelizmente foi infeliz aquelas substituições e eu acreditava que, eu torcendo para dar certo, porém sabendo que não ia dar. Porque os caras que entraram ali pelo lado errado, o Eric tudo bem, entrou pelo lado dele, mas o Eric também até agora não encontrou, ou seja, não reencontrou o seu futebol que vinha jogando lá no time do Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul. Até agora ele não reencontrou o seu futebol. Talvez até porque ficou muito tempo fora dos jogos, né? Se contundiu logo, ficou fora e aí não pegou o ritmo de jogo ainda não é aquele Eric que jogava lá no Ipiranga do Rio Grande do Sul. Espero que ele volte, né, a ser aquele Eric de lá, porque até então ele, inclusive eu comentava nos vídeos que ele logo ia ganhar a posição de pé, porque naquela época o pé estava oscilando muito para baixo. E eu torcendo que ele entrasse no jogo, né, pegasse ritmo de jogo e ganhasse a posição do PEC, que o PEC estava muito mal. Depois o PEC se firmou, conquistou posição, vem jogando bem, né? A partir do momento que o Mauricinho entrou, ele não tem jogado bem também, né? Que tem esse detalhe. Mas vinha jogando bem com o Zé Ricardo, tinha, né, voltado a jogar aquele seu futebol que ele sabe jogar. E eu estava até torcendo que ele saísse do time. Na época ele estava muito mal, mas recuperou seu futebol, estava jogando bem. E agora já deu uma oscilada para baixo de novo. Talvez o esquema de jogo que não está, né? Ele não está se adaptando ao novo esquema do Mauricinho. Mas vamos aguardar para ver o que é que acontece da manhã em diante. Se por acaso acontecer alguma coisa aí de urgência, nós vamos gravar um vídeo aí avisando, que eu acredito que dificilmente o Mauricinho fique para o jogo de quinta-feira. Eu que acho, posso estar enganado, né? Porque a torcida vai pressionar, os resultados não são bem, né? Ele tem perdido aí partidas e o time estava bem equilibrado e agora perdeu o equilíbrio, principalmente do que a gente tinha de melhor, que era a nossa defesa. E infelizmente isso vai repercutir. Ele não está conseguindo fazer um equilíbrio de todos os setores do time e com certeza a torcida pegando no pé, os resultados não estão saindo, né? As vitórias não estão vindo, então isso aí infelizmente no Brasil só sobra para o treinador. É isso aí, meus queridos, a gente vai aguardar para ver o que é que acontece. Se acontecer algo de novo, a gente faz um vídeo aí falando das novidades. Caso contrário, a gente só vai gravar o vídeo agora, na semana que vem, na quinta-feira, no pré e pós-jogo Vasco e Chapecoense. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e continuem assistindo, dando like e compartilhando o vídeo para que nós possamos chegar a 1000 inscritos, para que depois, né, que nós tivermos 1000 inscritos, nós vamos fazer o sorteio das 3 camisas oficiais do seu Clube do Coração. E a partir do momento que nós tivermos os 1000 inscritos no canal, e com certeza vai crescer, de 1000 vai subir, né, em nome de Jesus, nós faremos todos os dias de vídeo e de jogos do Vasco. A gente quer fazer um sorteio de uma camisa oficial. Fiquem todos com Deus, uma boa noite, muito obrigado e até a próxima semana no pré e pós-jogo Vasco e Chapecoense. Obrigado, tchau, tchau, fiquem com Deus.